Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos tratando das parábolas e estamos ainda no livro de Mateus. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Hoje nós vamos ver algumas parábolas e já estamos no capítulo 16 de Mateus, onde do versículo 1 ao versículo 4 existe uma parábola que, na verdade, Jesus já havia usado esta forma de resposta para uma pergunta que era constante. Eles viviam fazendo esta pergunta para Jesus, ou seja, eles queriam um sinal dos céus. E aí Jesus fala a eles acerca dos sinais do tempo. Então veja lá, chegada a tarde dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado, e de manhã hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis interpretar a face dos céus, e não conheceis os símbolos dos tempos, os sinais dos tempos, dependendo da sua Bíblia? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E dito isso, os deixou. Na verdade, nós já falamos sobre o sinal de Jonas, ou seja, o que significava isso. Então, hoje nós vamos falar da primeira parte da parábola, que é a questão de prever o tempo, de olhar os céus e prever o tempo. Bom, de qualquer forma, Jesus repete o que ele já havia dito para outro grupo de fariseus e de saduceus, ou seja, de que eles eram uma geração má e adúltera. Como assim má e adúltera? Já havia adultério espiritual, não era um adultério como existia antes do cativeiro, mas existia uma perversão de doutrina, havia um adultério de doutrina, que é diferente. Então aqui eles não estavam seguindo falsos deuses, o que eles estavam seguindo eram falsas doutrinas, eram falsos ensinamentos. Então Jesus fala inúmeras vezes de que eles eram cegos porque não enxergavam. Eles eram cegos porque não enxergavam o sinal que estava aparecendo para eles e era claríssimo. As pessoas mais simples já tinham entendido isso e por isso iam atrás de Jesus. E eles eram cegos porque não viam a doutrina má que eles estavam criando. Então, eles eram cegos de duas maneiras. De uma maneira porque eles não enxergavam, eles se achavam bons, mas na verdade eles não tinham esse discernimento espiritual. Jesus veio e estava cumprindo as Escrituras. Isso era um sinal inquestionável de que Jesus era o Messias. Jesus era aquele que deveria vir. Eles queriam um sinal dos céus, mas que sinal dos céus eles estavam imaginando? Eles achavam naquela época que até os demônios eram capazes de fazer sinais aqui na Terra, mas que eles eram incapazes de fazer sinais nos céus. Não haveria poder para isso. Que sinais eram esses? Por exemplo, o maná, na época de Moisés, o trovão e a chuva, que libertou o povo numa guerra na época de Samuel, ou o fogo dos céus de Elias contra os profetas de Baal. Então eles queriam algo desta natureza. Por isso,
Jesus diz o seguinte: ok, vocês estão olhando para o céu e estão vendo se o céu está avermelhado de manhã ou se o céu está avermelhado à tarde. Vocês sabem dizer o que vai acontecer, vocês sabem dizer se vai chover, vocês sabem dizer se vem tempestade, vocês sabem dizer se é bom tempo, etc. Mas vocês não sabem dizer, conhecedores da palavra de Deus, conhecedores da lei. Vocês se dizem mestres, vocês se dizem conhecedores, mas não conhecem os sinais da salvação? Então, o que estava acontecendo em relação a estes homens? Eles tinham conhecimento, mas eles não tinham discernimento. Uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você ter discernimento, saber separar as coisas. E eles estavam indiretamente dizendo que os sinais que Jesus fazia eram sinais de demônios. Ou seja, eles não acreditavam que aquilo fosse sinal de Deus. Uma outra parábola que nós temos aqui é a parábola da pedra e das chaves. Aqui nós temos uma circunstância relativa a Pedro. E muito mau entendimento também vai acontecer nesta interpretação desta parábola. Ela está em 16, ela vai do 15 ao 19. Então veja lá, perguntou-lhes ele, Jesus perguntando aos discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, que era o Simão, apenas Simão, até aqui ele era Simão. Só que na palavra ele já está dito Simão Pedro, porque na verdade o nome Pedro é dado agora, é dado aqui, nessa circunstância. Então antes ele era simplesmente Simão, filho de Bar-Jonas, ou seja, Bar-Jonas, filho de Jonas. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amados, muito cuidado agora, porque algumas interpretações dão a Pedro uma autoridade que não é só de Pedro. Então vamos com calma, vamos entender isso aqui. A confissão de Pedro foi importantíssima, porque uns diziam uma coisa, outros diziam outra coisa, e ele pergunta então quem era. E Pedro, que Simão, ele era arrojado, ele falava as coisas, ele fazia as coisas, depois ele pensava. E ele fala o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora, o que ele está dizendo aqui? Primeiro, tu és o Cristo. Quem é Cristo? Cristo é o Messias, é o Messias que eles estavam esperando. Então, Cristo é a expressão grega de Messias, que é a expressão hebraica, que quer dizer o Messias que estava para vir. Então ele reconhece em Cristo o Messias, ele reconhece em Jesus o Messias, aquele que eles estavam esperando e que as profecias falavam dele. Quem mais ele era? Não era só o Salvador, ele não era só o Messias, ele era também o Filho de Deus. Ou seja, ele reconhece em Jesus a divindade, a descendência divina, ele é vindo de Deus. Pedro, ou Simão, nessa época, né, até agora, Simão, Jesus acha que ele não fez esta
confissão pela carne, porque ele conhecia Simão. Ele conhecia Simão. E ele diz: Simão Bar Jonas, filho filho de Jonas. Ou seja, ele disse: você é um homem, vindo de homens. Então não foi da natureza humana que você entendeu isso. Isso não é humano. Foi Deus quem te revelou. Ou seja, Simão tinha recebido uma revelação divina. Ele falou por revelação divina. Por isso, Jesus disse essa expressão para Simão. Foi Deus que te revelou. Porque você, Simão Bar Jonas, filho de Jonas, não teria condições de saber isso sem que Deus tivesse te revelado. Então Pedro teve uma revelação divina. Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E ele fez uma confissão. Nesse momento ele reconhece Jesus como Salvador, Filho do Deus vivo. Esta revelação é, em verdade, a primeira confissão que nós temos na palavra. Antes disso, ninguém tinha confessado Jesus. Quando nós nos convertemos, nós fazemos esta confissão. Esta confissão é a base, é o fundamento para a nossa conversão, para a mudança de vida que nós tínhamos, de uma vida meramente humana, para uma vida espiritual. Reconhecer em Jesus o Messias, o Salvador, aquele que veio para nos salvar. Veio de onde? Ele veio de Deus. Ele é filho de Deus, divindade de Jesus, vindo à Terra sob a forma humana para nos salvar. Esta revelação é a revelação mais importante do Novo Testamento. Esta revelação é a revelação fundamental. É o fundamento de toda a cristandade, de toda a salvação. Daí a sequência que Jesus usa algumas parábolas para dizer a Pedro. Primeira parábola, primeira circunstância que ele utiliza aqui é a diferença entre pedra e rocha. Ah, Irene, mas na minha Bíblia está escrito pedra e pedra. Tu és Pedro. E esta pedra, ou seja, quando ele fala Pedro, ele está usando uma expressão, é que na nossa língua não tem diferença. A tradução ficou pedra, mas não é pedra. A tradução, quando ele diz tu és Pedro, por quê? Porque a palavra Pedro vem de Petros. Petros quer dizer uma pedra pequena. Uma pedra, uma pedrinha, uma pedra qualquer que cabe na nossa mão que a gente consegue levar para lá e para cá. Uma pedra. E sobre esta pedra, na verdade, Petra, que quer dizer rocha. Então ele usou Petros, pedra, e Petra, rocha. São duas palavras diferentes, que significam coisas diferentes. Petra, rocha. Aqui, exemplo, o Monte Sinai. Esse aqui é o Monte Sinai. E essa aqui é uma pedrinha. Então, como é que eu posso dizer que Pedro, Simão Pedro, é um Monte Sinai? Ele não é. Ele é uma pedra. E quem é a rocha? Quem é o fundamento disso tudo? A igreja, ela tem que estar fundamentada numa rocha, não numa pedra.
Ela está fundamentada na Petra e não em Petros. Ela está fundamentada em Deus e não em Pedro. Por quê? Porque Pedro não é o fundamento de nada. Pedro é um exemplo. Então veja lá, 1 Coríntios 3:10. Olha o que Paulo fala. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento. Quem é esse fundamento? Esse fundamento é a declaração de que Jesus é o Messias, Filho do Deus vivo. Ele veio para nos salvar, vindo dos céus, de Deus. Veja lá, então eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Então eu vou ter que ir colocando pedrinhas, Petros, sobre a Petra, sobre a rocha. E aí eu vou fazendo uma construção. Então a construção é feita com uma pedra de esquina, com uma rocha que era o fundamento de toda a construção. A gente viu isso numa outra parábola já. Então aqui eu não tenho Pedro como fundamento. E algumas igrejas entendem Pedro como sendo esta autoridade, esse fundamento da igreja de Cristo. Não é. Não foi isso que Cristo disse. Mesmo porque eu não posso ter um homem como fundamento da igreja. Eu devo ter como fundamento da igreja o nosso próprio Deus. É isso que a palavra está cheia. Aqui eu citei algumas passagens. Depois o amado para o vídeo e vai lá dar uma olhadinha nisso. Veja, começa em Deuteronômio 32:18. Depois você vai para Deuteronômio 37:2. Depois você vai para 2 Samuel 22:47, 23:3 ainda em Samuel. E depois você vai para Salmos. E aí praticamente nós temos quase uma dúzia de menções em que Deus é a minha rocha, Deus é o meu fundamento. Salmos 42:9, 62:7, 78:35, 89:27, 94:22 e assim sucessivamente. Então você vai observar que a palavra ela não pode se desdizer. Então Jesus não poderia dizer, não, eu estou colocando agora Pedro como a rocha da minha igreja. Não! Jesus não pode dizer isso porque a palavra de Deus não se desdiz. O que é que Jesus está dizendo? Eu estou colocando como fundamento da minha igreja, como fundamento dos meus ensinamentos, a declaração de que um Salvador veio, conforme a palavra disse que viria. E esse Messias, vindo de Deus, vai trazer salvação. E o fundamento disso tudo é o próprio Deus e a declaração da divindade do seu Filho Jesus e da sua missão como Messias. Este é o fundamento. Este é o fundamento. Qualquer outra interpretação está contrária à palavra de Deus. E ele continua, fecha esta parábola, dizendo que ele vai dar para Pedro, como ele é o primeiro que reconheceu, Pedro tem esse mérito. Não vamos tirar de Pedro o mérito, porque ele foi o primeiro a fazer uma declaração de fé. Uma declaração que nós chamamos confissão, que é a base da nossa salvação. A nossa conversão é feita com base neste fundamento, nesta confissão.
Então ele diz que para aqueles que confessam, para aqueles que estão convertidos, para aqueles que vão fundamentar a igreja, ou seja, vão formar a igreja como pedras da igreja, né? Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam e que ele estaria dando a chave. O que significa isso? Quando nós dizemos porta na palavra de Deus, nós estamos falando do local de entrada de qualquer cidade. Aqui nós temos a porta, um desenho antigo da antiga Jerusalém, né? Era uma porta. Então, aqui na porta, que era a entrada para a cidade, todo o resto normalmente estava murado, né, protegido, a porta ficava aberta normalmente durante o dia, às vezes ela era fechada quando em guerra, mas normalmente ela estava aberta. E aqui se assentavam, ao lado da porta, se assentavam os sábios, os idosos, os conselheiros. E eles faziam o julgamento, eles davam os conselhos necessários para o povo que precisasse. Tá? Em caso de guerra, à noite, eles fechavam a porta para fazer proteção da cidade. Quando ele diz as portas do inferno, a palavra de Deus está se referindo a um costume que já era conhecido, eles já sabiam isso, eles falavam isso. Que, quando se falava em portas do inferno, eles estavam falando dos poderes do inferno e da morte. Então, quando Jesus diz que depois que Pedro confessou, depois que Pedro deu aquela declaração, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Significa dizer que não haveria poder do inferno que pudesse machucar, ferir, atingir aqueles que eram salvos, aqueles que faziam a confissão, ou que fazem a confissão, ou que vão fazer a confissão de Jesus como Salvador, Filho de Deus. Nem mesmo a morte. A morte não vai nos pegar. Que morte é essa? A morte eterna. Porque fisicamente, eventualmente, nós vamos morrer. Se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer. Mas esta morte é uma morte que eles chamam de primeira morte, que é a morte física, não a morte espiritual. Ou seja, nem a morte poderia nos atingir, porque é de Deus. É de Deus a autorização de que nós morramos hoje, amanhã, depois da manhã, o dia que for. Deus é que controla isso. E quando nós morremos, esta morte é apenas uma morte física, não é uma morte espiritual. Nós sabemos para onde nós estamos indo. E nós estamos indo para junto do Pai. E ele diz mais, ele diz que ele vai dar chaves. Mas ele vai dar chaves para Pedro? Não, ele vai dar chaves para quem confessa. Ele vai dar chaves para a igreja dele, que é uma igreja de confissão. É uma igreja que fez esta declaração de conversão, dizendo que Jesus é o Salvador e que Jesus veio de Deus exatamente para este mistério, para este ministério. Tá? O que é chave? Chave é símbolo de autoridade. Então, todos que confessam a Jesus exercem o que se chama de autoridade espiritual. Você tem autoridade espiritual no seu lar, você tem autoridade espiritual no teu trabalho, você tem autoridade espiritual enquanto membro do corpo de Cristo. Enquanto você for da igreja de Cristo, enquanto você for confesso de Cristo como teu Salvador. E aí, ligar e desligar conforme essa vinculação nos céus. Ligando aqui, unindo aqui ou separando aqui, conforme vai acontecer nos céus. Amados, isto é muito importante. A nossa responsabilidade é muito grande. A responsabilidade de quem
faz parte do corpo, faz parte da construção. Nós também somos pedra, sendo que a pedra fundamental é Deus. Jesus é a pedra de esquina que foi utilizada para a construção da igreja. Ele veio à terra para isso. E quando nós confessamos, nós fazemos parte da sua igreja, fazemos parte do seu corpo, nós fazemos parte do seu reino. Então nós fazemos parte desta construção espiritual. E nas nossas mãos está a autoridade, nas nossas mãos está a autoridade espiritual para selar, para separar aqui e nos céus. Olha a responsabilidade, amado, que te é dada pelas mãos de Deus. Amém? Bons estudos.